Bom dia a todos. Iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso voltado ao assunto de eficiência energética. O nosso grupo é composto por mim, pela Laísa Vital, pelo Luiz Vinícius e pelo Vinícius Valentim. Vou dar uma breve introdução, do que é a eficiência energética. Ela é, de modo bem objetivo, a estratégia que procura otimizar o consumo de energia, fazendo com que a empresa ela produza mais e gaste menos na sua energia, na sua conta de energia mensal. De um modo, ela visa aumentar a faixa de rentabilidade dos negócios e a margem de lucro das empresas. Isso é possível ser realizado por meio de estratégias simples que melhorem a utilização de seus recursos, que podem ir desde a simples ações realizadas pelos próprios funcionários no dia a dia, como até a troca de lâmpadas nos ambientes industriais e dos maquinários. Como atualmente as tarifas de energia elas tendem a ser mais caras devido aos grandes custos com sua geração e distribuição, a empresa que foca nisso aí, em gastar menos energia elétrica, mensalmente, ela visa para ela um grande lucro mensal. Aqui é um gráfico que mostra as tarifas médias no Brasil por classe de consumo, na parte industrial e residencial. Podemos observar que houve um aumento de 62,4% nas tarifas residenciais desde 2013 até 2018, e um aumento de 83,4% nas tarifas industriais. Ou seja, podemos observar que nas tarifas industriais houve um aumento maior ainda, Metodologia. Então, dentre as causas dos maiores consumos de energia elétrica da indústria no Brasil, podemos citar mau gerenciamento, às vezes por parte da equipe, que não observa o que pode ser feito para melhorar esse consumo, e abaixar esse gasto mensal. Os dispositivos eletroeletrônicos que podem ser trocados, por um que produza mais e gaste menos e tenha uma eficiência melhor ainda, E os maquinários utilizados, que às vezes também podem ser trocados por melhores, Às vezes os maquinários já estão defasados ou bem antigos e já não estão produzindo tanto, Como se for trocado por um mais atual, mais tecnológico, ele pode acabar produzindo mais e gastando menos. Isso aí fica a critério, da equipe, observar a situação aí e ver quais são os maquinários e os dispositivos eletroeletrônicos que podem ser trocados dentro da empresa. Então, cabe à equipe, e à empresa fazer análise geral das instalações elétricas, e dos consumos atuais das suas máquinas, na sua produção. Identificar onde há mais gasto, com a eletricidade, qual que é a máquina que é o gargalo, qual que é aquela que produz mais, e, e com isso procurar por melhorias e soluções, através de trocas, dos maquinários, ou simples medidas como até mesmo a troca de lâmpadas, que podem acarretar que consumindo menos, no final do mês e fazendo uma grande mudança aí na conta mensal de uma empresa. Nessa etapa do trabalho, a partir de uma lista que é disponibilizada pela empresa que está sendo estudada, nós temos uma lista com todos os equipamentos da empresa que consomem energia, e com essa lista nós conseguimos iniciar os cálculos, que começa pelo cálculo de consumo, que é com essa forma. Com essa forma, a gente consegue saber o consumo de cada equipamento e saber o que cada equipamento está gastando. Para obter esses dados de potência, tempo
de dias por mês, esse T é o tempo diário. Nós utilizamos o Celoprocel. E o que é o Celoprocel? O Celoprocel é um programa que visa o uso racional do consumo de energia, além de estimular a fabricação de equipamentos mais eficientes. Aqui tem um exemplo do Celoprocel. No Celoprocel, a gente consegue identificar várias informações, como dados do fabricante, modelo, tipo de tensão, capacidade e ciclo. Após fazer esse primeiro cálculo de consumo de cada equipamento, nós precisamos saber quanto cada equipamento está custando para a empresa. E para isso, utilizamos essa tabela aqui que tem as tarifas por distribuidora e por região. Cada distribuidora tem uma tarifa, que é o seu custo de geração e tudo mais. Com essas tarifas em mãos, nós utilizamos essa fórmula, e com essa fórmula a gente consegue saber exatamente quanto cada equipamento está custando para a empresa. Com isso, no final desses cálculos e tudo mais, a gente busca identificar os equipamentos que estão gastando mais, qual está gerando mais custo para a empresa. E com isso, nós buscamos opções no mercado para troca ou retrofit, que vai ser explicado ao longo do trabalho. Reativa é um tópico importante para a gente falar quando a gente toca no assunto de eficiência energética, porque o que poucas pessoas sabem é que o excesso dessa potência ela pode gerar em multas para a empresa. Né? No caso, elas estão presentes em equipamentos que são mal dimensionados, ou dependendo até em equipamentos muito antigos, elas têm um grande consumo dessa potência reativa, que nada mais é que a potência que ela utiliza. Por exemplo, no caso dos motores, a potência que ela utiliza para gerar o campo magnético e ter o funcionamento desse motor. Pode passar. A ANEEL, ela determina que os clientes de indústrias tenham pelo menos um fator de potência de 0,92, né? Então, caso a empresa tenha um fator de potência abaixo de 0,92, a potência reativa vai ser muito alta e, em cima disso, vai ser gerado uma multa, né? No caso, é calculado com essa fórmula que a gente tem aqui embaixo. Para calcular a porcentagem da multa, a gente pega o fator de potência de 0,92 e divide pelo fator de potência real da empresa, subtrai por 1 e depois multiplica por 100 para ter esse valor em porcentagem. A gente tendo essa porcentagem, a gente pega o valor original da conta de luz e multiplica eles para a gente ter um valor X, que esse valor vai ser acrescido na conta de energia elétrica. Pode passar. Aqui a gente tem algumas fórmulas que mostram a relação das potências ativa, reativa e aparente. Né? Também tem a fórmula de potência ali do fator de tem a fórmula aqui do fator de potência, que na verdade não é algo que precisa ser calculado, porque ele já vem nas placas de identificação dos motores, né? Mas é mais a título de curiosidade, para a gente lembrar como que faz essa conta. Pode passar. Aqui a gente fala agora um pouco também sobre troca de lâmpadas. Hoje em dia, grande parte das empresas e até mesmo nas residências são utilizadas as lâmpadas de LED, que são muito mais econômicas e têm uma vida útil muito maior do que as lâmpadas incandescentes ou fluorescentes, por exemplo. Né? Além delas não agredirem o meio ambiente na hora do descarte também. Pode passar. Aqui um pouco da comparação que eu mencionei antes. Uma lâmpada de LED de 6 a 8 watts, ela tem a mesma luminescência de uma lâmpada incandescente de 60, porém com consumo muito menor, né, e não gera todo aquele calor que a lâmpada incandescente gera. E também tem uma vida útil muito maior do que ela e também do que a fluorescente. Então, conforme a gente pode ver ali, 8.000 horas é a fluorescente e 50.000 é a de LED. Então, a vida útil da lâmpada de LED ela tem aproximadamente 625% maior do que a fluorescente, né? E a luminescência, né, sempre comparando aqui, de uma fluorescente de 13 watts tem a mesma luminescência aí de uma lâmpada de LED de 6 a 8. Então, o consumo é muito menor, né, e é muito mais proveitoso ter uma lâmpada de LED. Agora eu vou falar sobre o retrofit das máquinas. O que é o retrofit? É uma alternativa em relação à troca dos maquinários. Ao invés de trocar toda a máquina, é feita uma atualização somente com trocas parciais
para melhorar o desempenho. Com o retrofit, é possível aumentar a vida útil da máquina, diminuindo o consumo de energia e aumentando a produtividade. Pode passar. As etapas para a implementação, é necessário uma gestão de qualidade que vai levar em conta todas as etapas do projeto. E quais são as etapas? Avaliação do desempenho, desenvolvimento do projeto, compra de materiais, implementação do projeto e depois, por fim, os testes para ver se está tudo conforme o esperado. Pode passar. O retrofit das máquinas, quais as mudanças mais comuns? Algumas peças, elas são trocadas com frequência no retrofit, só que o mais comum é a troca dos comandos elétricos, que são o comando numérico computadorizado, que é o CNC, que a gente vê aí na imagem do meio, comando lógico programável, o CLP, que está à nossa direita, e a interface homem-máquina, que é a primeira imagem. Pode passar. As considerações finais do retrofit, a gente pode considerar que é uma grande oportunidade para a economia de energia. Essas mudanças, elas vão modernizar a fábrica, e a modernização garante um melhor aproveitamento de energia. Então, tem a economia de energia, a modernização e o aumento da produtividade. Pode passar. Troca de equipamentos, a troca do maquinário. A maior parte do consumo de energia nas empresas são os motores industriais, levando em conta as contas de energia, elas são impactantes. Então, a troca dessas máquinas torna uma solução bastante atraente para a eficiência energética, que é o tema do nosso trabalho. O plano de troca da WEG, ele é um programa que incentiva a substituição de motores antigos por motores novos, deixando a empresa deixar como a parte do pagamento esses motores antigos. E eles têm seu destino ecologicamente correto, garantindo sustentabilidade e boa imagem da empresa. Os motores antigos e os motores novos, tem vários fatores que têm que ser considerados na hora que for trocar ele. Por exemplo, a disponibilidade no mercado, o valor que a empresa tem para fazer essa implementação, essa modernização, e depois que analisa todos esses dados, esses fatores, e quando aprova a atualização do maquinário, é necessário acompanhamento do desempenho para ver se está valendo a pena ou não. E quais que são os fatores que influenciam na economia dos equipamentos? A quantidade de cobre presente nos motores é um dos maiores fatores. Porém, existem outros, que são os designers de refrigeração, tipo de cabeamento, leveza do material do eixo, rolamento mais eficiente e a menor dimensão do motor. Por isso, tudo isso deve ser levado em consideração na hora da aquisição de um novo equipamento. Pode passar. Após todas as informações passadas, podem-se afirmar que as medidas tomadas para a economia de energia com a troca de equipamentos e de dispositivos e suas atualizações, elas são satisfatórias, porque houveram reduções significativas no consumo e, além disso, uma enorme modernização e melhora na eficiência do setor, levando em consideração que com a modernização também houveram melhorias de produtividade e de preservação do meio ambiente. A gente verificou também que a recuperação do valor investido inicialmente é em pouco tempo, porque houve uma economia no gasto com a eletricidade e diminuição da manutenção corretiva, porque, como visto anteriormente, as peças antigas elas vão ser substituídas por partes novas, o que significa menos tempo de máquina parada e mais velocidade e aumento da vida útil dos maquinários. Esse foi o nosso trabalho sobre eficiência energética. Espero que vocês tenham gostado.